Olá, você está no PodFax, o podcast da Fax Educação, voltado para a educação corporativa. E nós trazemos aqui empresários, autoridades que estão no jogo, fazendo a empresa crescer, estruturando a sua área educacional, pessoas que estão vivendo o dia a dia de uma educação corporativa de qualidade importante para qualquer empresa, para qualquer negócio. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje, um imenso prazer, por sinal, de receber a advogada, professora e cofundadora da Bandeira Barros Advogados, a doutora Rafaela Nóbrega. Prazer, doutora, recebê-la aqui no nosso PodFax. Prazer meu estar aqui num podcast que tem tanta influência nesse mundo aí corporativo. Então, o prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, né, você estar aqui com a gente e a sua experiência com educação, com a área jurídica, como professora, como criminalista, né? Eu gostaria que você falasse da sua carreira, desde o início, desde a escolha, né? Como é que você escolheu ser professora e ser advogada, ou foi o contrário, primeiro advogada, depois professora? Porque você tem uma contribuição incrível, inclusive como mentora também de cursos para a OAB, enfim, você tem uma história bastante interessante na área educacional. Obrigada. Não tinha um sonho de lecionar desde criança, não. Eu sempre fui aquela menina que não levava desaforo para casa, sabe? Certo. Então, naturalmente, essas pessoas viraram advogadas. Verdade. Já advogava em causa própria, né? Nossa, bastante. Minha avó falava, não leve desaforo para casa. Então, eu resolvia. Sim. Tudo bem que era com as próprias mãos. Porque não se pode hoje. Claro. Mas eu não tinha esse sonho de lecionar. Não estava... eu era uma pessoa que buscava por justiça, sou aquela pessoa metódica nesse sentido. Então, o direito foi uma escolha mais coerente na época. Então, fiz direito e sempre me destaquei na faculdade com relação às apresentações, para falar em público. Isso eu não tinha qualquer problema. E chamava bastante atenção isso dos professores, era sempre elogiada. A minha avó, quando eu era menor, sempre falava, você chega com cada expressão, cada palavra, eu não sei compreender muito. Eu dava um trabalhinho nesse sentido também. E aí eu fui percebendo essa facilidade. E aí fui admirando muitos professores ao longo da graduação e pensei, por que não? E aquilo dali foi me chamando a atenção. Minha mãe é servidora pública, mas antes de ser servidora pública, ela foi professora por muitos anos. E eu também admirava ela naquele papel de ensinar, de você se dedicar a ensinar alguém a fazer algo. Então, eu acho isso incrível. Você muda pessoas, você muda vidas, a história de várias famílias e gerações através da educação. Então você já tinha um DNA ali familiar, né? Com certeza. Então, vendo a minha mãe, depois na faculdade, comecei a perceber isso. Falei, não, então eu quero sim ser professora. Então, comecei a estudar fiz estágios na época, tanto no escritório de advocacia quanto em órgãos públicos. Então, eu percebi, não, irei para a advocacia, eu consigo lutar pela justiça, sim, como estava no meu DNA, e também consigo lecionar. Então, juntei as duas coisas. Agora, você se formou muito, muito jovem, né? Advogada, né? Sim, eu fiz a OAB passei na OAB antes mesmo de terminar a graduação. Então, lá já no semestre, eu já tinha passado na OAB, fiz a segunda fase, então saí da faculdade já com a carteirinha pronta para o mundo aí, para trabalhar. Que bom. E como professora, qual é a sua experiência mais marcante como docente? Então, como professora, eu iniciei para concursos públicos, em cursinhos para concursos públicos na minha cidade, e fui ficando conhecida e sendo chamada para outros cursos. Mas o que mais me marcou foi a primeira oportunidade que me foi concedida para a faculdades, então, sim, como professora universitária. Perfeito. Isso daí, para mim, foi assim, inesquecível, tá no meu coração.
Eu amei ser professora universitária durante, acho que quase 7 anos. Que bom. Eu tenho a experiência própria que, como diretor-geral, então, da Faculdade de Brasília, tivemos o prazer de contratá-la para o nosso corpo docente e foi uma escolha muito certa, né? E você contribuiu muito lá para a qualidade do curso de Direito da Faculdade de Brasília. Por que eu falo Faculdade de Brasília aqui? Porque a Faculdade de Brasília é o berço da FEX Educação, né? Aliás, eu tive o prazer também de ter a doutora Rafaela como minha principal colaboradora lá na área que nós atuamos hoje na FEX Educação, que é a área de cursos de certificação de cursos livres e de pós-graduações, né, doutora? Foi uma experiência muito boa, né? Muito boa, que eu saí um pouco da sala de aula, que é aquilo que eu amo, mas incentivando a pessoas que têm talento, que têm conhecimento, a se transformarem esses cursos, todo esse conhecimento em cursos e lecionar aí para todo o Brasil. Então foi uma experiência muito boa. Foi realmente muito boa, fizemos um trabalho incrível lá, né? Muito bom. Doutora, você tem uma oratória agora, um curso de oratória, né? Essa experiência toda que você já adquiriu, apesar de ser ainda muito jovem, né? Já tem uma experiência incrível, né? Você está transformando isso numa oratória, né? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem na hora de falar em público, na hora de fazer um vídeo para o Instagram, para a televisão, para uma palestra, por exemplo, né? Exatamente. Muita gente acha que o oratório é um dom. Há sim pessoas que nascem com essa habilidade de falar em público. Eu nasci com essa habilidade, já tinha essa habilidade. Foi muito natural começar a falar em público para mim. Mas depois eu descobri que a oratória tem todo um estudo da ciência, que você pode se aprofundar, que tem a retórica, que é importante para quem tem esse desejo de se comunicar melhor. Então, pensando nisso, comecei lá atrás a estudar, já dei palestras nesse sentido, faço mentorias e tenho o meu curso que é chamado Oratória Premium, que é para as pessoas que querem desenvolver, querem trazer autoridade através da sua comunicação. Porque ou você, quando se comunica bem, as pessoas reportam, veem você como uma pessoa influente, autoridade naquele nicho, ou não, a depender do quê? Da forma como você comunica isso. Exatamente. A autoridade é algo que, claro, o carisma ele é natural, né? Mas a autoridade você conquista com a competência que você apresenta na hora que você fala. A experiência, como se comunica, como a clareza com que você aborda os mais diferentes temas, ou então exatamente o nicho que você escolheu, né? Mas é preciso mostrar autoridade e conhecimento. E às vezes as pessoas têm dificuldade de demonstrar isso através de um pitch, né? De uma palestra, por exemplo, né? Exatamente, porque existem pessoas que não são tão qualificadas como você, mas elas sabem se comunicar, elas sabem vender, elas sabem, de fato, convencer o outro. E nem sempre elas têm aquele conhecimento teórico, técnico, que muitas vezes você que está aí no nicho e se questiona, nossa, por que eu não sou chamada, sendo que eu conheci, eu sou mestre, eu sou doutora, a forma como você se comunica. Exatamente, por isso que uma mentoria com esse objetivo ela é fundamental, né? Agora, doutora, a FEX Educação tem um trabalho, hoje o principal produto da FEX Educação é a educação corporativa, né? Nós ajudamos as empresas a estruturar o braço educacional delas, transformando aquele conhecimento que eles já têm, ou até uma iniciativa de cursos que as empresas têm, numa universidade corporativa. Uma trilha educacional básica, mais curso de gestão comercial, com 30% de personalização de acordo com o nicho de negócio, e também a criação de pós-graduações de MBA sob demanda, né? Isso estrutura a educação de uma empresa de tal forma que ela passa a ser considerada uma universidade corporativa. Como é que você vê essa preocupação dos empresários em trazer projetos como o da FEX para poder estruturar o seu braço educacional? Eu vejo como uma oportunidade daquele empresário performar mais a sua equipe.
eu sou, além de advogada, professora, eu também sou empresária em outras áreas, que não sejam só educacionais. Então, eu percebo isso, a necessidade que a gente tem de manter não só a nossa equipe sempre atualizada, mas os gestores, os líderes. A educação é algo que precisa estar, de fato, intrínseca na gestão daquele seu negócio. Então, eu acho muito importante e vejo como, hoje, como nós temos IAs que fazem trabalhos o tempo todo, o que vai diferenciar você no mercado é a forma, nas habilidades humanas que aquela sua equipe tem. Então, cada vez mais tendo treinamentos, cursos para desenvolver essas habilidades pessoais da sua equipe, de fato, a empresa alavanca. Agora, não quer performar, não quer ser um diferencial naquele seu nicho, aí, de fato, faz o feijão com arroz. Agora, ser diferente precisa, de fato, de inserir a educação. Como educadora, para mim é essencial. Inserir e profissionalizar, né? Exatamente. Porque quando você profissionaliza, você monta uma estrutura de qualidade, os próprios colaboradores entendem isso como um investimento da empresa e aproveitam aquela oportunidade para se qualificar, né? E no caso da FEX Educação, nós também sugerimos uma assessoria tributária que faz com que até 70% do valor investido possa ser deduzido em impostos de acordo com o regime tributário daquela empresa. Então, até nisso, a gente tem uma assessoria para ajudar a empresa a gastar muito menos, né, ou quase nada, com um projeto como esse de educação corporativa. E nesse momento que a empresa implanta a universidade corporativa, ela começa também a conhecer melhor o seu próprio time, né? Porque no desempenho educacional daqueles colaboradores, nos cursos que são fornecidos, já começa a identificar ali, né? Os talentos, né, que cada empresa possui, de repente nem conhece porque não teve ferramentas adequadas para isso, né? Mas voltando aqui na questão da oratória, doutora, o mercado de oratória online, por exemplo, cresceu 23% no Brasil nos últimos anos, né? Eu diria até que recentemente, né? Do ano passado para cá houve esse crescimento, esse boom, né? Do mercado de oratória. É esse nicho que você está mirando aí para também se destacar nessa multidão aí? Exatamente. Porque a gente começou a perceber que a comunicação ela é essencial para você vender mais, convencer, ter autoridade, como eu até mencionei antes. Então, a comunicação, você saber se posicionar através da sua oratória é um diferencial, e aí eu, como já tenho conhecimento, já tenho treinamentos, pensei em, então, migrar aquela professora de Direito Penal, Processo Penal, que Sim. Eu estava na faculdade que eu amo, que é a minha paixão também. Agora, viver essa outra paixão, que é a comunicação. Olha, a vontade de falar em público, na verdade, as pessoas, às vezes, eles dizem que eu tenho medo de falar em público, mas no fundo, ele tem vontade. E se tem vontade, a maneira de aprender é exatamente procurando cursos que oferecem essa condição, né, de desenvolver a pessoa para aquela finalidade, né? Porque a IA está substituindo muita coisa, mas não vai substituir a liderança, não vai substituir o carisma, né, e não vai substituir o conhecimento pessoal, né? Então, quem tem e quem se desenvolve, com certeza vai se destacar, né? Exatamente. E a gente tem percebido que, mesmo com essa alavancagem toda da IA, as pessoas ainda preferem, muitas vezes, o atendimento humano. Então, você, às vezes, coloca robô para otimizar, para buscar mais leads, por exemplo, mas chega um certo momento que aquela pessoa ela quer falar com o humano, ela sente essa necessidade, porque é o calor, é o aconchego que você traz através do seu atendimento, que você traz através da sua comunicação. Então, por isso que eu acho super importante você ajustar essa forma de atender melhor o seu público, de atender melhor aquele cliente, de convencê-lo. Isso você faz com uma comunicação muito bem posicionada. Segundo o IBGE, professora, o Brasil tem hoje 25 milhões
de profissionais autônomos. 25 milhões. E quando o profissional é autônomo, o nome já diz, autônomo. Ele tem que vender, né? Primeiro ele se vende, né? Sim. Você tem que vender você primeiro para depois vender o que você quer que o cliente compra, né? Então, quer dizer, a oratória, a comunicação para esses 25 milhões de pessoas é mais importante ainda, né? Exatamente. Você até comentou antes sobre falar em público. E aí, pegando um pouco do gancho, tem gente que tem medo, até tem uma pesquisa, tem mais medo de morrer. Tem mais medo, não, tem menos medo de morrer. Tem menos medo de morrer, tem mais medo de falar em público do que morrer. Essa sensação, assim, de morte, a poder falar em público, de fuga que dá. Então, por quê? Porque, na verdade, você não tem medo de estar ali na presença de outras pessoas. O medo, ele está referente a se acovardar no sentido do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Então, quando você tem uma comunicação muito bem posicionada, você sai desse grupo de pessoas que tem medo, desse grupo de pessoas que não querem se arriscar em falar em público, por exemplo, para, de fato, performar. Então, como um profissional autônomo, que você acaba de mencionar, é importante você conseguir trazer essa autoridade, essa influência, esse seu posicionamento através da fala. Esses dias, até coloquei no Instagram, eu fui numa loja e até então eu seria atendida pela melhor vendedora do local. E o que aconteceu? Ela tinha uma performance realmente diferenciada, mas ao final ela trouxe uma frase que aí caiu por terra tudo aquilo que eu estava pensando a respeito daquele atendimento, que foi desculpa qualquer coisa. E outra vendedora do mesmo grupo, Sim. que é uma empresa muito grande, é uma multinacional, chegou e também, em outra oportunidade, desculpa pelo excesso de informações. Caramba. Então, assim, você começa a perceber que a insegurança que aquele vendedor tem, mesmo que no início ele estava ali falando a respeito de determinada coisa, quando pede, desculpa qualquer coisa, eu acho, não tenho certeza na comunicação, Sim. A gente começa a perceber o quê? A insegurança com relação àquele produto, com relação àquele serviço. Então, quando essas duas vendedoras falaram isso, eu já no meu subconsciente já falou, ela não está segura daquilo que ela está vendendo. Que ela está quase que, desculpa até por existir, desculpa, é um incômodo eu estar aqui tentando te vender alguma coisa. E às vezes o profissional autônomo ele faz o mesmo. Tem vários posicionamentos na hora de vender, na hora, como você falou, na hora de se mostrar, Sim, de vender, que você acaba percebendo que ele é uma pessoa insegura. Então eu chego num advogado, trago um problema, Sim. Aí ele fala, não, eu acho, olha, desculpa. Vou pesquisar. Coisa. São situações em que você, como cliente, não se sente tão seguro. Fala assim, então ele realmente não é autoridade naquele nicho ali que ele está tentando trazer alguma solução para mim. Então, essa parte da comunicação é importante fazer esse ajuste. E é algo ensinável, né? Sim. É algo totalmente ensinável. Como, voltando a falar de oratória, né? A pessoa vai iniciar uma palestra e fala, prometo ser breve. Pronto, você já... Eu nunca prometo. Eu adoro falar. Exatamente. Se você fala, prometo ser breve, você já está diminuindo ali as chances de as pessoas prestarem atenção no que você vai falar, né? Porque... Diminuindo, inclusive, a importância do tema que você... Exatamente. Então são detalhes que você aprende, você vai aprendendo, né? Por isso que é tão importante aprender com quem já sabe muito mais do que a gente, né? Você tá com a mente aberta para aprender é fundamental. Agora, doutor, voltando a falar da educação corporativa, como desenvolver a oratória corporativa? Porque os líderes, né? Eles precisam saber se comunicar, né? Aliás, a empresa, quando vai promover alguém, ela precisa observar essa capacidade daquele colaborador de se comunicar, porque de repente ele é um técnico, né, impecável, mas não sabe liderar nem se comunicar. Exato. Aí entra também uma questão que pode ser
ensinável, né? Com certeza. Inclusive, nós temos muitos cursos na área corporativa para desenvolver os líderes, que é a comunicação não violenta. Então, tem gente hoje que é muito bom na técnica, como você mencionou, mas chega a determinado cargo, é promovido e não tem uma comunicação de liderança, tem uma comunicação violenta, por exemplo. Tem uma comunicação que pode, inclusive, ser perigosa. Determinadas formas como você quer liderar, quer comunicar essa sua liderança, pode ser perigosa para por exemplo, um dano moral, ou a forma como você trata aquele colaborador. Então, não sei chamar, ou então você é um líder que não se posiciona. Não sei chamar a atenção. Tenho medo de chamar a atenção e a pessoa ficar com receio. Tenho medo de chamar a atenção e ser grosseiro. Isso tudo, o quê? Falta realmente posicionamento de liderança e estudo com relação à comunicação. Porque muitas vezes a empresa forma tecnicamente, mas ignora a comunicação, né? Ignora as habilidades pessoais que você tem. Então, empatia, não só comunicação, mas empatia, trabalho em equipe, a comunicação não violenta. São habilidades comportamentais, que você vai ali lapidando na sua equipe. Então, por isso a importância de uma educação corporativa, da educação dentro daquela sua empresa. E é importante porque a FEX Educação, nesse trabalho, nesse estudo que a FEX faz nas empresas, antes de montar a trilha educacional, a gente levanta esses pontos. E quando o contrato é fechado com qualquer empresa, um grupo de pedagogos, né, de educadores da FEX Educação vai para a empresa, faz uma imersão de 2 ou 3 dias, se for necessário, e extrai dos líderes daquela empresa todas as necessidades. E praticamente todas elas existe essa necessidade da comunicação. E nós temos um curso especialmente dedicado à comunicação dentro da trilha educacional, exatamente para ajudar as empresas a preparar melhor o seu time na hora de se comunicar internamente, principalmente com o cliente, né? Eu vejo um diferencial da FEX, como você mencionou, que é feito um estudo. Então, vocês não vendem qualquer curso. Não. Vocês vendem a necessidade daquela empresa para que se implante educação corporativa, para que, ao final, haja uma performance de toda a equipe, sendo os líderes até os outros ocupantes ali. Então, você começa a perceber que não é um trabalho que qualquer faculdade pode fazer. É uma faculdade especializada em educação corporativa que vai estudar aquela empresa, vai estudar aquela necessidade do cliente. Com certeza. Tem um pensamento do Joel J, que é do Class Club, né, a FEX Educação faz parte, eu estou lá sempre, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que do jeito que você faz, muita gente faz. O que você faz, muita gente pode fazer. Mas do jeito que você faz, só você faz. Né? Então a FEX Educação tem um processo, uma inteligência criada para a educação corporativa que só a gente sabe fazer. Ou seja, esse trabalho exclusivo, né? Sim. Personalizado, a gente faz para cada empresa. É claro que os métodos são muito parecidos, mas a gente faz uma universidade corporativa que é a cara da empresa. Por isso que a gente, inclusive, incentiva, né, usar o próprio nome da empresa na universidade corporativa. Né? Por exemplo, a VEX, lá de Curitiba, nós sugerimos a Univex, né? Exatamente para dar esse caráter de universidade corporativa, porque o próprio mercado entende que aquela empresa está investindo num projeto educacional de educação continuada. Né? Isso. E quando a empresa investe, você começa a perceber o diferencial. Então, você que está de fora, fala assim, quero entrar nessa empresa. Exato. Essa empresa, eu não vou lá só receber um salário, vou trabalhar e receber um salário. Não. Eu vou performar, eu vou sair com um certificado, tem um diferencial, inclusive um olhar de fora. E você, enquanto empresário, também olhando para essas empresas, você enxerga diferente. Então, uma empresa que tem uma universidade corporativa tem uma comunicação diferenciada também. Realmente, isso é incrível, porque quando é um curso da empresa, o colaborador vê como um curso da empresa.
Quando um curso é de uma universidade corporativa, um curso reconhecido pelo MEC através da FEX Educação, ele imagina que aquele curso é dele. Claro, mesmo a empresa estando investindo, mas o nível de pertencimento muda. Né? Pô, esse curso é meu, que eu recebi um certificado de uma faculdade, né, que eu vou levar para a vida, né? Então isso muda muito. Então você lembrou muito bem. A universidade corporativa ajuda a atrair, a reter e a blindar o colaborador, porque o mercado está de olho em talentos, né? Então, se você está numa empresa que tem uma universidade corporativa, uma educação continuada, que ele está fazendo um curso básico hoje, mas amanhã ele pode fazer a graduação, depois da manhã ele pode fazer uma pós-graduação ou MBA. Então, ele fica ali, porque ele sabe que ele tem a oportunidade de crescimento, né? E isso é fundamental no objetivo de crescimento de qualquer pessoa, né, doutora? Exato. E aquela pessoa também que não se encaixa, que não enxerga isso como um valor, você sabe que já não vai fazer parte disso aqui. Já você consegue fazer. Começa a filtrar ali, né? Começa a filtrar. Essa é a primeira oportunidade para você, enquanto empresário, já filtrar quem não realmente pensa no mesmo formato que a empresa quer crescimento. Você já identifica logo quem não tem interesse em aprender, né? Que é uma loucura. Né? Exatamente. Quem não quer aprender, não quer crescer, é inadmissível, mas existem, né? E a gente respeita o pensamento de cada um, né? Exato. E é como empreender. Você hoje é uma empreendedora, né? Além de ser advogada e professora e mentora, mas você é uma empreendedora. Empreender não é para todo mundo, né? Mas você tem que pelo menos tentar. Né? O que não pode, a pessoa não tenta e depois, né, reclama que não teve oportunidade, não apareceu outra coisa. Então é preciso tentar, né? Preciso experimentar, né, a oportunidade de empreender para saber se é para você ou não. Né? Exatamente. E para isso é necessário se preparar e aproveitar também as oportunidades que as empresas dão de você aprender lá dentro, né? Com certeza. Através de uma universidade corporativa, você pode aprender muito ali, inclusive despertar em você o interesse de empreender, né? Exato. Você, inclusive, quando você está dentro da empresa, tem essa mentalidade, a gente começa a perceber que o time, eu não fico triste se o meu time chega em algum momento, performou, fala assim, agora eu quero, como você falou, empreender. Sim. Então, eu fico feliz a pessoa ter essa outra iniciativa, visão, né? Essa iniciativa, essa outra visão, que você agora eu performei e agora eu quero ir para outro lugar, quero alçar outros voos. Eu fico muito feliz enquanto líder da minha empresa. Essa semana aconteceu isso e acho que a pessoa falou assim, eu tô muito triste. Eu falei, nossa, tô muito feliz. Ela, porque eu vou sair. Eu falei, não, porque você tem uma visão diferenciada. Você percebeu que nós temos esse treinamento, nós temos toda a parte da equipe, mas que agora você se dedicou tanto que você quer outras oportunidades. Eu, enquanto empresária e líder, fico super feliz. Sim, Esse tipo de colaborador que eu quero. Então, eu falei, as portas estão escancaradas. Exatamente. Pode, quando quiser. Isso é incrível. Modéstia às favas, eu penso e ajo assim também. Eu sempre me preocupei muito com o desenvolvimento das pessoas ao meu redor. Entendeu? Então eu quero ver as pessoas crescendo, progredindo, melhorando. Isso é muito importante. E essa questão de você, enquanto você é CLT, enquanto você é concursado, e ter essa mentalidade de empreender, é importante porque você está crescendo todo dia. Você quer crescer todo dia, né? Você quer melhorar aquele 1% todo dia, né? Exato. Então, por exemplo, o Walmart é o maior varejista do mundo, né? Os donos do Walmart, que são os irmãos Walt, né? Eles trabalharam 15 anos numa varejista nos Estados Unidos. 15 anos. Aí eles saíram e abriram o Walmart, hoje é maior. Então veja, o que eles aprenderam nesses 15 anos, né? Foi fundamental para que eles pudessem ter essa visão. Aí eles começaram a descobrir que as cidades médias dos Estados Unidos não tinham um hipermercado. Só tinha hipermercado nas cidades grandes. Eles começaram a ir nas cidades médias onde não cabiam 2. Depois que eles chegavam, não tinha espaço para mais um. E aí eles expandiram muito rapidamente e é o que é hoje, né? O Walmart. Então, a capacidade que você tem de aprender, ela faz muita diferença no seu futuro, né? No seu crescimento. Sem dúvidas. E buscar apoio, né, doutora, como o seu
trabalho de oratória, por exemplo, é fundamental até para a pessoa despertar o interesse, né? De repente ele não pensou nisso ainda, mas às vezes num curso de oratória ele pode, né, ter ali um insight para avançar. Exato. Tem pessoas que pensam que oratório, o curso de oratória é só para falar em público, mas não é. O curso de oratória, ele é para você que quer vender, é para você que é um profissional autônomo. Não necessariamente só para falar em público. É para que você possa, de fato, desenvolver essas habilidades de persuasão, de influência, se posicionar enquanto autoridade e conseguir performar cada vez mais. Então, a oratória é para todo mundo. Exatamente. E em qualquer situação você, né, precisa se comunicar bem, né? Em qualquer momento da vida, não é só para vender, para liderar uma equipe, né? Em qualquer momento da vida, né? Um bom vocabulário, né? Ele faz muita diferença em qualquer situação, né? Exatamente. Então, aquilo, tipo assim, vários jargões que às vezes, ou cacofonias que nós temos na nossa comunicação. Todo mundo tem uma mania, uma bengala que a gente utiliza na hora da comunicação. Eu tenho um então, se você for perceber, eu falei vários então. Então é normal Sim. Isso. Mas você pode, de forma inteligente, começar a perceber o que aquilo traz, qual é a palavra que às vezes vai desmoronar a sua autoridade, que não traz tanta importância, ou que você precisa dar ênfase a alguma circunstância. Isso tudo, a forma como você se comunica, vai ser um diferencial. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho também como mentora de cursos preparatórios para a OAB. Esse trabalho continua? Você vai conseguir conciliar com as outras atividades? Hoje eu tenho percebido que para a gente ser muito bom em alguma coisa, você precisa se dedicar e ter foco realmente em determinada área. Eu fui mentora para a OAB e para concursos públicos durante muito tempo. Estive em um dos cursos preparatórios para concursos dos maiores do país e ainda sou professora lá. Mas hoje esse projeto está guardado, é um troféu que eu tenho de vários alunos que hoje são advogados e que são concursados, tem aluno no Senado Federal, que passaram pela minha mentoria, que a gente mudou vidas através da comunicação, através do estudo para a OAB e para concurso público, através da educação, mas hoje eu deixo esse projeto de lado para me dedicar para a oratória, que é esse outro projeto que está pulsando mais forte agora na minha vida e nas minhas empresas. Então já tenho bastante coisa para me dedicar. Que bom, que bom, que bom. E tem uma filhinha de 6, 7 meses, né? 9 meses. 9 meses, 9 meses. 9 meses. Maravilha. Aliás, é o seu principal projeto hoje, né? Exato. Para eu sair e ter essa liberdade de, igual hoje, tomar um café muito mais longo, ter esses momentos com ela, o empreendedorismo veio para isso. Ser autônoma me permite ter mais tempo com a minha família. Tá. Por falar em ser autônomo, vamos voltar aqui para a advocacia. Uhum. O advogado ele precisa obrigatoriamente ser um bom orador, né? Porque se ele vai defender uma causa no tribunal, né, ele vai ter momentos ali que ele vai precisar de falar e tem que falar bem, né? Exato. Qual que é o principal desafio, né, para aqueles advogados que não dominam a arte de se comunicar? Eu, como professora, eu chego na sala de aula em qualquer primeiro semestre, último semestre. Eu falo, vocês, enquanto alunos de direito, vocês precisam ter 3 habilidades. Sim. Ou operadores de direito, 3 habilidades essenciais. Boa comunicação, saber ter uma boa interpretação jurídica e saber escrever. Isso, o profissional de direito, ele precisa necessariamente ter essas 3 habilidades. Então, enquanto professor, eu estou lá sempre incentivando. O advogado, que vai para uma audiência, mas está sempre gaguejando, está sempre trêmulo, ou na hora de fazer uma sustentação oral está fugindo, não quer, não, tá bom, remeto aos memoriais, não é um advogado que vai trazer autoridade. Então, eu não sei de todas as áreas, a minha área da advocacia é uma. Então, enquanto eu preciso, por exemplo, de direito previdenciário, eu vou buscar outro profissional. Eu já percebo a forma que esse profissional se posiciona. Se ele não
não tem uma boa comunicação, não fala comigo, tá sempre com inseguranças na fala. Sim. Eu sei que lá na frente dos juízes, os poderosos, ele vai gaguejar, ele vai tremer, ele não vai, de fato, performar. Então, não vai o quê? Lá no meu direito, ele não vai lutar pelo meu direito. Então, o advogado, ele precisa ter essas 3 habilidades, não é só uma, não, são essas 3. São 3, né? São 3. Ou seja, não dá para ser advogado e se manifestar só nos autos, né? Não. Aliás, eu fiz o direito, eu terminei, vou fazer o AB novamente agora, né? Em setembro, e não tive o prazer de ser seu aluno, né? Não coincidiu, né? Não. As disciplinas de ser seu aluno, mas como diretor da faculdade, as informações que chegavam sobre a sua performance sempre eram as melhores, né? E você era considerada uma ótima professora, né, por todo mundo, né? E a gente via em sala de aula aqueles alunos que tinham facilidade de se expressar quando precisava e aqueles que nunca falavam nada, e a gente sabia que ia ter essa dificuldade no futuro, né? É visível, na sala de aula você começa a perceber, né? Quem tem já uma habilidade natural e quem precisa se desenvolver. Não é que quem não tem habilidade não vá se desenvolver. Pode, tudo é treinável, né? Exato. Mas você já identifica ali quem já nasceu mais ou menos para aquilo e quem ainda precisa aprender muito, né? E na sala de aula, eu falava dessa importância, inclusive trazia essa informação de que tem pessoas que realmente nascem com essa habilidade, mas que essa habilidade vai se desenvolvendo. E sempre trazia em sala de aula oportunidades ou de apresentação que alguns odiavam, mas falando da importância disso, que é bom ser desafiado ali, enquanto estava todo mundo estudando, enquanto estava todo mundo no mesmo patamar, para que no futuro eles tenham mais facilidades. Então, sempre trazer dinâmicas, sempre com um pouco de, como eles são mais jovens, brincadeira, a gente trazia jornais, música, vai lá, fala, dança, canta, de alguma forma para que eles possam pegar o conteúdo técnico e performar numa apresentação. Então, na sala de aula, eu sempre fazia isso. Então, umas baguncinhas ali na faculdade, a gente fazia bastante. Aquela bagunça organizada, né? Para ajudar todo mundo. Agora, professora, um insight para ficar para sempre, né? Se você fosse deixar uma frase que queria que todo mundo lembrasse desse episódio aqui daqui a 10 anos, qual seria uma frase assim da nossa conversa aqui hoje no Podfacts? Eita, que desafio! A frase de hoje. Eu gosto muito de uma frase que não tem a ver com educação, até mesmo oratória. Vai fugir um pouco. Que tem a ver com a vida. Então, ao longo da vida, eu sempre tive e terei desafios. E imagino que você também já conversou a respeito de empreendedorismo, Sim. por exemplo. Então, eu gosto de uma frase, eu sempre falo isso. Não importa o que a vida fez com você. Não importa o momento que você está hoje, a sua empresa, você pensa, será que vai ser bom para mim? Não quero investir nisso agora. Não importa o que a vida fez com você. Não importa o que você fez com o que a vida fez de você. Muito bom, muito bom. A gente alavanca assim para outro patamar. Tá. Você me permite eu falar a minha? Sim, com certeza. A minha frase nem é minha. É de Bob Dylan. Os conformados não fazem história. Eu acho isso incrível, porque mexe com qualquer pessoa, né? Você ser conformado com tudo é muito ruim. Né? Eu sempre falo isso, sou uma pessoa inconformada. Exatamente. Se conformar, jamais. Né? Então, eu gosto muito. Agora, vamos deixar um filme aí de indicação para todo mundo, ou na área do direito, ou na área de oratória. Qual que é a área que você acha que um filme seja assim emblemático para... Eu acho um filme que eu gosto muito é O Discurso do Rei. Eu já assisti. E traz exatamente essa circunstância aí de como falar em público, esse medo e você desenvolver. Então, O Discurso do Rei. Maravilha. Muito bom. Discurso do Rei. Também eu já vi, também recomendo. Professora, um pitch aí para a gente, o público te encontrar. Aliás, por favor, né, compartilhe esse podcast aí. Nós estaremos no YouTube e no Spotify, né? Marque seus amigos, mande pro seu
grupo de contatos e tal, porque nós estamos tratando assuntos aqui de grande relevância, né, para o desenvolvimento humano em qualquer área, né? Então, por favor, deixa o seu pitch, como é que a gente acha? Então, se você estiver cansado de não ser levado a sério, de não ser conhecido como autoridade na sua área, procure-me, Rafaela Nóbrega. Lá no Instagram está prof.rafaelanóbrega. Professora, esse podcast é da FEX Educação, que você já conhece, né? E o que você deixaria para as empresas, para os empresários, para os CEOs, para os diretores de RH? Qual que é o conselho que você daria para a empresa profissionalizar sua área de educação corporativa? Então, educação não é custo da empresa, é investimento. Então, invista em educação na sua área, no seu nicho específico para aquela sua empresa, que eu tenho certeza que os resultados serão imbatíveis. Que bom, maravilha. Professora, agradeço demais a sua presença aqui no Podfex, tá? Sou um admirador pela sua inteligência, sua postura, sua família, né? O tempo que nós trabalhamos juntos na Faculdade de Brasília, continuamos trabalhando juntos lá no escritório, né? A Bandeira Barros. Mais um abraço para o Dr. Pedro Júnior, que é o esposo da doutora Rafaela, que é meu amigo, meu sócio, né? E é uma satisfação conviver com vocês e aprendo muito com vocês. Igualmente, também. A recíproca é verdadeira. Foi incrível conhecer a sua família, a família Viana, e ter a oportunidade de, enquanto profissional, me desenvolver em outras áreas, que foi desafiador sair da sala de aula e ir para os bastidores, para ajudar tantas e tantas pessoas a performar enquanto empresa e trazer educação no Brasil, que hoje você continua. Então, tenho toda a admiração por você e toda a sua família, toda a sua história, que você não é um empresário só na área da educação, você é empresário em outras áreas, e a gente vai aprendendo cada vez mais com toda a sua experiência. Somos honrados com a sua presença lá nesse mesmo espaço que nós estamos. Maravilha. Eu que agradeço demais. E meu nome é Nildo Viana, não falei no início, né? Meu nome é Nildo Viana, sou diretor-geral da FEX Educação e host desse podcast aqui, gerado aqui de Brasília. Mais uma vez, compartilhe no YouTube, no Spotify e acompanhe a gente sempre, tá bom? Seja FEX!